Olá, amante do terror. Há uma pequena vila além do rio Sakai, no Japão, que se chama Outar. Dizem que nessa vila, nenhum tipo de indivíduo pode matar um gato. Nunca. É proibido por lei. E isso tem um motivo. Há anos, nessa pequena vila, todos ou quase todos os habitantes tinham um companheiro felino ao seu lado. Eles os adoravam e nunca que fariam um mal sequer. Mas isso não se aplicava a um casal que morava em uma cabana afastada, rodeada por carvalhos. Era uma cabana bem mal acabada, onde moravam um velho e uma velha, que, por algum motivo, simplesmente odiavam gatos. Há vários motivos para você não gostar de gatos, seja porque eles fazem muito barulho, ou são muito bagunceiros, ou você simplesmente não simpatiza com gatos. Mas eu tenho quase certeza que você nunca mataria um gato a sangue frio. Ou, pelo menos, não como esse casal fazia. Esses psicopatas adoravam roubar gatos dos moradores durante a noite, enquanto passeavam sozinhos perto de uma cabana. E depois de roubar, eles os torturavam e os matavam a sangue frio. A vila inteira podia ouvir os gritos que os gatos davam. Era algo pavoroso, revoltante e perturbador. Os habitantes odiavam aquele casal. E eles fariam algo se não os temessem mais do que os odiavam. Porque aqueles velhos eram tenebrosos e teria que ser muito corajoso para bater na porta deles sozinho. As aparências podem enganar. E todas as noites era a mesma coisa. Barulhos de gatos sendo lentamente torturados até a morte. E a única coisa que eles podiam fazer era não deixar que os gatos cheguem muito perto daquele bosque. Mas, se eles ficassem perdidos, infelizmente os habitantes não faziam nada além de lamentar e agradecer que era um gato e não um de seus filhos. Um dia, uma caravana de pessoas chegou na vila de Outar. Eram pessoas ligeiramente diferentes das que passavam normalmente por ali. Diferentes como? Eram pessoas de pele escura. E não só isso, mas as caravanas carregavam desenhos de figuras humanas com cabeças de gaviões, leões, lobos, e o líder usava um capacete com 2 chifres e 2 anéis de metal, com inscrições estranhas. Eles eram egípcios, e as figuras eram deuses egípcios. Por que esse detalhe é importante? Porque no Egito Antigo, os gatos eram literalmente adorados, pois os egípcios acreditavam que eles eram seres mágicos que traziam boa sorte. Inclusive, a esfinge da mitologia egípcia é descrita como prima dos gatos, tendo um conhecimento inferior, pois os gatos seriam ainda mais antigos que ela e lembrariam de mais coisas que ela. Bom, voltando aos viajantes, eles eram pessoas ligeiramente diferentes que passavam pelas ruas estreitas de Outar. Eles pararam na praça do mercado e começaram a comprar coisas dos habitantes, enquanto faziam leituras de sorte por dinheiro e rituais estranhos. Mas o que importa aqui não são os viajantes, e sim um pequeno garoto chamado Menes, que vinha junto na caravana. Ele havia perdido seus pais para uma peste. Não se fala que peste é essa, mas definitivamente não é a peste negra, porque o Egito Antigo é de antes de Cristo, então não tem como ser. Mas foi uma praga que tirou a vida dos pais desse garoto. Por sorte, ele tinha a companhia de um gato preto, que o fazia esquecer da dor da perda. Mas nem toda história tem um final feliz, e para Menes foi o pior fim de todos. No terceiro e último dia de estadia em Outar, o gato do garoto tinha sumido e não se achava em lugar algum. O garoto estava em prantos no meio da praça, chorava alto procurando seu gato perdido. Um morador chegou perto dele e revelou algo terrível. Revelou que durante a noite anterior, a mesma noite em que o gato tinha sumido, ele ouviu vários berros vindos da casa no meio do bosque sombrio. Qualquer criança ouvindo aquilo ficaria mais desesperada ainda. Ficaria desolada, choraria para os 4 cantos do mundo ouvir. Mas o garoto não. Se você não sabe, no Egito Antigo, matar um gato era sinônimo de pena de morte e provavelmente irá para Duat sem julgamento por Osíris. O garoto, ouvindo aquilo, parou de chorar, parou de gritar pelo seu gato e ficou com uma expressão séria. Ficou pensativo por alguns segundos. Depois, ele apontou a sua mão para o sol e começou a rezar. Ele rezava em uma língua que os habitantes não entendiam. E poucos se preocuparam em entender, porque tinha algo mais chamativo acontecendo. Enquanto o garoto rezava, nuvens se formavam no céu.
essas nuvens começaram a ganhar forma de alguns dos deuses egípcios. Logo depois, desapareceu. No mesmo dia, a caravana partiu de Ultar e nunca mais retornou. Mas claro que não tinha acabado ainda. Durante a noite, um evento que ficaria marcado para sempre na história de Ultar aconteceu. Um evento em que os gatos simplesmente sumiram. Nenhum único gato tinha sobrado na casa de seus donos. Seja filhote ou adulto, vira-lata ou de raça, magro ou gordo, pequeno ou grande, não importa. Todos os gatos simplesmente sumiram. E ficou assim até o dia seguinte. O burgomestre da vila acusava as pessoas daquela caravana e o menino de terem sumido com os gatos, com aqueles rituais estranhos e o menino com aquela reza. Acreditavam que ele tinha feito uma vingança pelo seu gato ter morrido. Ele, junto com o público, amaldiçoava aquele povo. Mas um senhor tabelião chamado Nietzsche, em meio à multidão, disse que os verdadeiros suspeitos eram na verdade aquele casal de idosos, pois eles odiavam os gatos com toda certeza, e esse ódio era mais que conhecido. Mas claro, ninguém criou coragem o suficiente para ir perguntar. Então, simplesmente deixaram de lado. E mesmo com um garoto chamado Atal, o filho do estalajadeiro, dizendo que tinha visto todos os gatos de Ultar rodeando a cabana do bosque maldito como em uma espécie de ritual, a vila inteira foi dormir sem acreditar no garoto. Na manhã seguinte, simplesmente sem explicação, todos os gatos da vila voltaram para suas casas alegres, ronronando alto, como se tivessem tido a melhor noite das suas vidas. Estranhamente, eles não queriam comer nada por uns 3 dias. Só ficavam deitados no sol ou perto de lareiras acesas, sem fome alguma, mesmo uma noite inteira sem comer nada. Era muito estranho. Mesmo com os gatos de volta, o burgomestre ainda acreditava que tinham sido aquelas pessoas daquela caravana que tinham sumido com os gatos. E o povo ingênuo acreditou. Mas como já não tinha mais nada o que fazer, a essa altura a caravana já estava bem longe dali. Então simplesmente decidiram continuar com as suas vidas. Uma semana depois, notava-se que algo tinha mudado, algo que incomodava os moradores há muito tempo, mas nenhum gato tinha sumido ou sido morto, e as luzes daquela cabana do bosque nunca mais tinham se acendido novamente. Estranhando aquilo, o burgomestre, junto com Sheng, o ferreiro, e Tu, o açougueiro, foi até a cabana para checar, ver se por algum acaso estava tudo bem. Chegando lá, eles tiveram que arrombar a porta, porque ninguém atendia. Entrando na cabana, eles não encontraram os velhos, mas sim os seus corpos meio enterrados no chão, ou melhor, seus esqueletos sem um vestígio de carne sequer. Não tinha como ser decomposição, porque para um corpo se decompor desse jeito, até sobrar só os ossos, demoraria meses, e só tinha se passado uma semana. Então eles tinham sido assassinados. Mas por quem? Esse assunto virou uma febre na vila por vários dias. E, por fim, o burgomestre decretou finalmente que daquele dia em diante, em Ultar, matar gatos era estritamente proibido. Eu admito que na primeira vez que eu vi esse conto, eu não tinha entendido direito. Não tinha entendido por que os gatos eram tão especiais, ou o que tinha realmente acontecido. Então, eu vou explicar esse conto externamente agora. Acredito eu que quando o garoto rezou para os deuses egípcios e eles apareceram como silhuetas em nuvens no céu, os gatos foram induzidos por eles ou por alguma outra entidade misteriosa do universo de Lovecraft a irem até a casa dos idosos e fazerem uma espécie de ritual até a vila inteira dormir. Os gatos teriam invadido a casa deles e todos eles, em conjunto, os devoravam enquanto ainda estavam vivos. E pode ter certeza que eles comeram bem devagar, para assim o sofrimento ser bem prolongado, se alimentando de pedacinho por pedacinho para que durasse a noite inteira, até que não restasse mais nada, nenhum vestígio de carne sequer no corpo daqueles dois. Quando acabaram, voltaram para suas casas em sua expressão mais serena, e por isso eles não queriam comer nada, porque eles já estavam empanturrados de tanta carne que tinham comido, uma carne temperada com a doce vingança. Desde esse evento, o burgomestre decretou a lei de não poder matar os gatos. Muitos pensaram que essa lei foi decretada para proteger os gatos,
para que não surgissem outros que nem aquele casal maluco. Mas eu penso diferente. Eu acredito que o burgomestre, junto com outros, perceberam o que tinha acontecido. Perceberam o que os gatos tinham feito, o que o garoto Menes tinha feito. O garoto não tinha pedido aos deuses para que vingassem o seu gato. Ele, na verdade, amaldiçoou toda aquela vila. Qualquer um que sequer encostasse um dedo para matar um gato seria devorado vivo. Então, o burgomestre, percebendo isso, criou essa lei. Mas a verdade é que essa lei não foi para proteger os gatos de Ulthar, mas sim proteger os moradores dos gatos de Ulthar.